Então tá, vamos continuar. Da purificação da Virgem Maria, capítulo 4, na página 185. Que festa é a purificação da Virgem Maria? Esse aqui é importante, tem gente aí que fica com dúvida. Quando eu falo, é festa da purificação, nossa, mas como assim? Agora vamos entender. A purificação da Virgem Maria é uma festa instituída em lembrança do dia em que a Santíssima Virgem foi ao Templo de Jerusalém, a fim de ali cumprir a lei da purificação e ali apresentar o seu divino Filho Jesus, que é a lei de Moisés, né? Em que dia se celebra a festa da purificação? A festa da purificação se celebra no dia 2 de fevereiro, que para nós também é Nossa Senhora das Candeias, né? Que era a lei da purificação? A lei da purificação era a lei de Moisés, que obrigava todas as mulheres a purificar-se depois do nascimento de seus filhos, indo ao templo para ali oferecer um sacrifício. Estava a Virgem Maria obrigada à lei da purificação? A Santíssima Virgem não estava obrigada à lei da purificação, porque fora mãe por obra e graça do Espírito Santo, conservando sua virgindade. Porque se sujeitou a Santíssima Virgem à lei da purificação, a qual não estava obrigada, a Santíssima Virgem sujeitou-se à lei da purificação, a qual não estava obrigada, para nos dar exemplo de humildade e obediência à lei de Deus. Certo? Que ofereceu a Santíssima Virgem no templo por ocasião da sua purificação? A Santíssima Virgem, como era pobre, por ocasião da sua purificação, ofereceu no templo o sacrifício das mães pobres, que era um par de rolas ou 2 pombos. Porque quem tinha mais dinheiro já era o cordeiro e tudo mais, né? Porque no dia da sua purificação apresentou a Santíssima Virgem a Jesus Cristo no templo? A Santíssima Virgem, no dia da sua purificação, apresentou a Jesus Cristo no templo, porque a lei antiga obrigava os pais a apresentar a Deus os seus primogênitos, ou seja, os primeiros filhos, né? E a resgatá-los depois mediante certa quantia de dinheiro. Era costume, então, na época. Porque tinha Deus estabelecido a lei da apresentação dos primogênitos? Deus tinha estabelecido a lei da apresentação dos primogênitos para que o seu povo se recordasse sempre de que havia sido libertado da escravidão do faraó, quando o anjo matara todos os primogênitos dos egípcios e poupara os dos hebreus. Tudo tem significado. Na igreja, tudo tem significado. Com Deus é assim. O que aconteceu de maravilhoso quando Jesus Cristo foi apresentado no templo? Quando Jesus foi apresentado no templo, foi reconhecido como verdadeiro Messias por um santo velho chamado Simeão e por uma santa viúva chamada Ana. Que fez Simeão quando Jesus menino foi apresentado no templo? Quando Jesus menino foi apresentado no templo, Simeão tomou-o nos braços e, dando graças ao Senhor, proferiu o cântico Nunc Dimittis, em que significava que morria contente depois de ter visto o Salvador. Predisse também as contradições que Jesus Cristo devia sofrer e as penas que com isso havia de sentir sua Mãe Santíssima. Uma espada de dor atravessará o seu coração, né? Quando Jesus Cristo foi apresentado no templo, que fez a profetisa Ana? Quando Jesus foi apresentado no templo, a profetisa Ana louvou ao Senhor e deu-lhe graças por ter mandado o Salvador do mundo e falou dele a todos aqueles que esperavam a sua vinda. Que devemos aprender dos mistérios da purificação da Virgem Maria e da apresentação de Jesus. Dos mistérios da purificação da Virgem Maria e da apresentação de Jesus, devemos aprender principalmente 3 coisas. Primeiro, a cumprir exatamente a lei de Deus e não buscar pretextos para nos dispensarmos de a observar. Isso é importante, porque tem muita gente que fica assim, eu não tenho condição, eu não sabia, eu não posso assistir um encontro com Jesus no domingo, porque eu trabalho. Então tá certo, você trabalha, você trabalhava, você precisa do emprego, você não sabia que era pecado você trabalhar no domingo, você está precisando do emprego, logo a igreja dispensa você, você vai ter que participar, no encontro que você vai ter que assistir depois, na hora que você puder participar, fazer comunhão espiritual. Mas acontece que também é de bom tom que você procure um outro emprego, que você não precisa trabalhar domingo, certo? Nós tivemos aqui um dos nossos irmãos que ofereceram para ele, inclusive, uma boa quantia de dinheiro para ele trabalhar num outro emprego que trabalhava domingo. E ele recusou. Bom exemplo para todos nós, certo? Então, o emprego tinha que trabalhar domingo. Eu falei, domingo não dá, porque é dia do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é só um exemplo, né? Mas tem tantos outros exemplos, né? Que as pessoas não cumprem a lei de Deus dando desculpa para si mesmo,
dá desculpa para si mesmo, mas para Deus não está desculpando nada. Tem que entender isso. Você pode dar desculpa para você e, assim, passar a mão na sua própria cabeça, mas o Senhor não vai passar a mão na sua cabeça. Esse é o negócio. Segunda, desejar só a Deus e oferecermos-nos a Ele. Desejar só a Deus e... Segunda, a desejar só a Deus e a oferecer-nos a Ele para fazer sua divina vontade. Terceira, a ter em grande estima a humildade e purificar-nos sempre mais por meio da penitência. Que deveriam fazer os pais e as mães na festa da purificação? Os pais e mães na festa da purificação deveriam oferecer também seus filhos a Deus e pedir-lhe a graça de os educar cristamente. Uma boa ideia, né? Mas eu, desde que eu estou na igreja, eu nunca vi acontecer isso. Mas seria muito bom, de bom tom, que ali o padre que estava celebrando a missa no tempo que nós podíamos ir ainda, né, estimulasse então essa prática. E está no Catecismo Maior de São Pio X, não estou inventando nada, está aqui, etc. Você entendeu, né? É a igreja que está sugerindo, não sou eu. E seria realmente muito bom tom, mas a gente nunca viu isso acontecer, né? E deveria, um bom costume que no começo do século aqui passado estava sendo simplesmente incentivado, né? Muito bom. Por que no dia da purificação se faz procissão com velas acesas nas mãos? No dia da purificação se faz a procissão com velas acesas nas mãos, em lembrança da viagem da Santíssima Virgem de Belém ao Templo de Jerusalém, com o menino Jesus nos braços, e do júbilo que mostraram os santos Simeão e Ana ao encontrar-se com ele. Olha que bonito. Na igreja tudo tem sentido, gente. Na igreja verdadeira tudo tem sentido. Já contei histórias para vocês aqui de coisas que a gente descobriu, que você olhando, você nem fala, você acha que é só decoração, e não é. Na verdade tem um sentido aí, justamente religioso. Como devemos assistir à procissão que se faz na festa da purificação? Assistindo à procissão que se faz na festa da purificação, devemos renovar a nossa fé em Jesus, nossa verdadeira luz, e pedir-lhe que nos ilumine com sua graça e nos faça dignos de ser um dia admitidos no templo da glória, pela intercessão de sua Mãe Santíssima. Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que é muito séria e muito pertinente também, a respeito de procissões e tudo mais. Olha, nós somos Igreja Católica Apostólica Romana, de 2000 anos, os herdeiros da Igreja, né? Remanescente também é herdeiro da Santa Igreja. O Senhor nos deixou como herança a Santa Igreja, para que a gente leve até o final, entregue nas mãos dele, na hora da sua volta. Acontece que nós somos Igreja Doméstica. Então, nesse missal que eu já estava começando a preparar, depois eu parei para a gente fazer a liturgia das horas, achei eu assim, que eu vou pegar um jeito da liturgia das horas e depois eu vou assim juntar as duas coisas. Aí eu faço metade do mês a liturgia, de repente metade eu continuo o missal. Não é possível. São dois raciocínios completamente diferentes. Aí começa a misturar, daqui a pouco o missal sai com cara de liturgia, a liturgia sai com cara de missal. Não teve jeito de fazer isso daí. O Senhor é santo e sabe o que faz. Então, fim de conversa. Mas você precisa entender o seguinte: eu estou adaptando muitas coisas ali das solenidades e tal para a sua igreja doméstica. Não adianta eu ficar criando coisas, delirando, né? Por exemplo, nossa, como a gente participou das sábados, né? Sábado Santo, Fogueira Santa, Fogo Santo, Fogo Novo e tudo mais. Não adianta eu inventar isso para você. Você não vai ter como fazer aí. Nem eu, na verdade, não tenho muito como fazer aqui. Eu poderia ter um pátio aqui. Quem veio aqui já viu. Quem já viu filmagem também já viu. Tem um tipo de um pátio aqui, pequeno, mas daria para fazer. Mas não adianta fazer coisa irreal. Depois você vai fazer fogo novo no seu apartamento, vai pegar fogo no apartamento e a culpa é minha? Não, não é possível um negócio desse. Certo? A gente tem que ter a noção de que as coisas têm que ser adaptadas, porque uma coisa é a igreja na rua, fazendo, antigamente fazia, né, aquelas procissões bonitas, devotamente, né, assim humildemente também, não como fazem ultimamente, de uns anos para cá, a gente estava na igreja ainda, só bate-papo, conversa mole, aquela coisa, né, o pessoal está andando mais por bater o cartão, né, se foi a procissão, fui, daí fui. Ou então, não, o Zeca estava... Sabe o que o Zeca me contou? Na hora da procissão, você não adianta, não adivinha? Umas coisas horríveis. E não adianta a gente fazer isso, né? Assim, querer imaginar um negócio que já não é possível. Então, o missal, para resumir, ele está sendo feito de acordo, adaptado de acordo com o que pode ser feito na sua igreja doméstica.
Não adianta eu mandar para você um roteiro que você não pode cumprir. Então eu estou tendo esse cuidado. Dá um trabalhão, porque o mais fácil é pegar tudo lá e colocar do jeito que está e pronto, o povo que se vire, né? Mas eu não estou fazendo isso, estou adaptando para nós aqui, mas de olho em vocês também, para que você possa realizar aí toda a parte litúrgica direito, sem assim, né? Eu dei o exemplo do fogo novo, mas tem tantos outros exemplos, tá certo? Para que você então tenha condição de seguir o missal verdadeiramente na sua casa. É por isso que eu estou querendo fazer um missal num volume só. Aqui na Liturgia das Horas eu fui obrigado a fazer em 2 volumes, porque senão ia ficar aí 24 volumes, um por quinzena, né? Você imagina esse livrinho aqui, né? Ele não é muito grosso, tá? Ele tem assim 60 páginas. Mas só que todo dia são 60 páginas, praticamente, né? A gente vai rezando aqui. Então você imagina, né? Todo dia, 40, 50 páginas, vamos falar assim, que tem as orações dos defensores do Santo Nome de Deus no domingo, todo dia 50 páginas, e quando chegar mais, e quando chegar no domingo, 60 páginas a mais. Isso aí já deu aí 360 páginas a mais por volume, Então não era viável. Né? Aí eu falei, 24 volumes, estou sendo bonzinho, ia dar um por semana, né? Aí o resumo do campeonato é assim, a gente optou justamente por fazer, eu tive essa ideia, o Senhor inspirou, e a gente optou por fazer dessa forma como foi, um livrinho, um livrão. Sai do livrinho, vem pro livrão e volta pro livrinho, né? Assim fica uma coisa mais, assim, de forma, e sem colocar no livrão também, porque os primeiros chegaram a 400 páginas, então para evitar, ficar mais 400 páginas na gráfica lá não faz, então para ficar uma coisa mais prática para você. Ficou um livrinho, um livrão. Eu sei que tem gente que às vezes olha, até pegar o jeito de cara assim, é capaz de não entender, apesar que eu explico no começo, mas pode dar uma trastejada aí no início. Depois pega o jeito e vai embora, igual andar de bicicleta, mas no comecinho mesmo pode dar uma trastejada aí. Mas foi a forma que eu encontrei. No missal não vou fazer isso, no missal vai ser diferente. Seja quantos volumes for, eu não sei quantos vão ser, mas não importa, vai ser assim, você abriu o primeiro domingo do Advento, é o primeiro domingo do Advento inteiro. Você abriu o segundo, é o segundo inteiro. Terceiro. Você vai abrir o missal, você parou aqui hoje, você botou um marcador aqui, tá? A próxima celebração litúrgica vai abrir onde parou e vai continuar. Não vai ficar indo e voltando. Vai ficar mais páginas, mas também vai ficar mais prático, tá certo? É a opção que nós tomamos aqui, porque do jeito que eu fiz ontem, para fazer uma celebração, teve 6 livros. Não é viável. Né? A professora Milene já tinha comentado isso aí lá atrás. Se um dia precisar fazer isso aí, vai ser enrolado, porque é livro demais que você usa. E a gente foi aprendendo, o Senhor foi mostrando, fui fazendo, mas para explicar para vocês não é fácil, não, é complicado. Então aí a gente vai fazer uma coisa mais prática, tá bom?